Então vamos... Nossa, que diferente. Vamos à parte que me coube nessa manhã. Ontem nós falamos, Maurício falou a respeito das identidades, né? Daquela identidade verdadeira, daquela identidade de filho, e às vezes aquela identidade que nós criamos, aquela identidade falsa, como nos filmes que os adolescentes usam para entrar nas festas, que não podem entrar. E pensando sobre isso, chegou em uma parte em que, né, enfim, até o dia que a gente estava fazendo a reunião eu contei como eu cheguei nisso, mas eu tive um sonho bem doido. E Deus falou comigo a respeito das nossas ações, das nossas atitudes, daquilo que a gente faz. E as suas atitudes dizem quem você é. Eu posso chegar aqui e dizer: oi, prazer, meu nome é Camila, e eu sou advogada, eu trabalho no tribunal e eu vou ser juíza daqui 2 anos. Eu posso chegar e falar isso, mas eu não sou isso. Assim como as minhas atitudes vão dizer quem eu sou. E as nossas atitudes dizem o quão a sério você leva a Deus. Porque às vezes a gente vem na igreja e a gente vai no retiro e a gente participa, sei lá, do louvor, a gente prega e tal. Mas aquilo acontece só quando tu tá ali na frente. Só quando tu tá fazendo aquilo. E aí quando tu sai daquele posto, tu é uma pessoa totalmente diferente. Tu é uma pessoa que briga com todo mundo, faca na bota e não sei o quê, sabe? Esquentado. Aquele dia lá no Mateus eu eu passei por uma situação lá no meu serviço, que eu estava no telefone com um rapaz falando, e ele começou a falar um monte de coisa, e teve uma hora que ele falou um negócio, e aí me subiu aquele sangue, chegou na minha cabeça, eu lembrei: eu sou cristã. E aí o sangue voltou, e ele continuou, e o sangue subiu, e aquilo vinha: eu sou cristã. Eu sigo a Jesus Cristo, e as minhas atitudes têm que demonstrar isso. A minha vida tem que refletir Deus, Jesus. E todos os dias nós somos levados a fazer escolhas. Sim ou não, certo ou errado, direita ou esquerda. A vida é assim. A nossa vida é feita de escolhas. E às vezes, se a gente faz uma escolha errada, a gente pode ter consequências para o resto da vida. E isso é muito, muito perigoso. Nós temos que pensar naquilo que nós estamos fazendo, na vida que nós estamos levando. E escolher ser transformado por Deus. Escolher a transformação que a gente, como pessoa, grãozinho da terra, a gente não consegue fazer. A transformação do nosso entendimento daquilo que antes para mim era certo, agora eu acho que é errado. A transformação que Deus faz dentro de nós. Queria então que você abrisse a sua Bíblia no nosso texto base, Colossenses 3. Fica com a tua Bíblia aberta que a gente vai ler bastante hoje. Bastante não, mas... Você achou aí? Colossenses 3, nós vamos ler agora do 5 ao 9. Ele vai dar algumas dicas. Amém? Você achou aí? Alguém não achou? Então, Colossenses 3, 5, diz o seguinte: portanto, matem os desejos deste mundo, que agem em vocês. Isso é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio.
e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Ou seja, aqui nesse texto, ele vai dizer várias coisas que uma pessoa que vive no mundo aí afora faz. E que quando nós nascemos novamente, quando nós nos batizamos e começamos a caminhada com Cristo, ele vai nos dizer ali, para a gente abandonar aquilo ali. Façam morrer, abandone, mate, assassine, destrua. E aí eu te pergunto, será que tu matou mesmo? Será que tu matou aquela imoralidade sexual? Será que tu matou mesmo os maus desejos? A cobiça? Será? Será que isso aconteceu dentro de ti? Ou será que às vezes a gente dá uma escapada? Entende? Ali ele diz que a gente deve abandonar. E a gente só abandona aquilo que é ruim. Deus não ia dizer para a gente abandonar o amor, porque o amor é uma coisa boa. Então, ele descreve ali várias coisas ruins que a gente tem que abandonar. E por que a gente tem que abandonar? Porque hoje nós queremos ser nova criatura, nós queremos ter uma nova identidade. E às vezes, no nosso dia a dia, a gente sabe que não é tão fácil de se abandonar velhos hábitos. Por isso, nós precisamos contar com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Porque às vezes, no nosso dia a dia, o pecado se disfarça de tudo bem. Ele sorri para ti e diz, tudo bem. A cobra olhou para Eva e disse, tudo bem tu comer a maçã. Dá nada. Tudo bem tu ir para a festa, beber e ficar com todo mundo. Dá nada. Mas vai pegar essa uma herpes. Sabe? Não dá nada. Não dá nada tu mentir no teu serviço e botar a culpa no teu colega. Dá nada. Não dá nada tu trair a tua esposa. Ninguém vai descobrir. Se tu fizer bem feito, ninguém descobre. Sabe? Não dá nada. Não dá nada. Meu querido, dá. E às vezes é feia a coisa. Às vezes, não que Deus vá castigar e pesar a mão e sabe? Mas tudo na vida são consequências de escolhas que tu faz. Tudo. Quando eu era mais nova, eu olhava, quem não sabe, a minha mãe engravidou com 15 anos. E eu olhava para a vida da minha mãe e eu dizia, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero engravidar com 15 anos e ter que abrir mão dos meus planos. Hoje eu já saí da zona de risco, isso é muito bom. Né? Não que eu queira, né? Enfim. Mas são escolhas que a gente faz. Se eu tivesse escolhido, minha mãe, né, engravidou, né, tem uma vida mais ou menos, isso pode, se acontecer comigo, não dar nada. Vai dar tudo bem. A nossa vida são resultado de escolhas que a gente faz. Se eu escolho me precipitar em uma decisão importante, talvez eu vou ter consequências que eu não queira. Não é verdade? E um exemplo disso, eu estava... Começo do ano, a gente entra nas redes sociais, aparece um monte de bicho, né? Bicho administração, bicho não sei o quê, bicho... Sabe? Parece um monte de gente passando em faculdade, tu fica assim... não estou fazendo nada da minha vida. Eu tive uma crise existencial de identidade no começo do ano, que eu disse, não estou fazendo nada na minha vida. Estou parada, estagnada, as pessoas estão correndo do meu lado, eu preciso fazer alguma coisa. Aí o que eu pensei? Vou pegar meu diploma, vou levar na Ubra e vou ver se eu consigo abater umas cadeiras e vou fazer administração. Fazer administração. E eu estava naquela loucura de que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí a Jéssica me disse assim, tá, mas por que tu vai fazer? Eu disse, porque parece que eu estou parada e as pessoas estão fazendo. Daí ela me disse assim, mas tu não tem que fazer porque os outros estão fazendo. E eu fiquei pensando naquilo. E aí todos os dias eu ia levar a cópia para autenticar no cartório e nunca ia. E aí num culto, domingo, eu estava parada e estava orando.
E Deus falou comigo. Ele disse, por que tu tá tão inquieta? Se é eu que cuido do teu futuro. Se é eu que digo o que tu tem que fazer. E eu cheguei à conclusão de que a administração não é o que eu quero. E graças a Deus que eu não fui lá. Porque eu ia começar a pagar uma faculdade, tudo de novo, aquele estresse que quem faz faculdade sabe como é que é, por um curso que não era o que eu queria. Ou seja, decisões precipitadas que me levariam para um futuro que eu não queria. E às vezes isso acontece na nossa vida. E muitas vezes, quando o futuro não sai como a gente pensou, a gente põe a culpa em quem? Em Deus. Porque Deus me abandonou, porque onde Deus estava, né? A gente coloca toda a culpa em Deus. Ele tem as costas largas, ele aguenta. Sabe? Mas às vezes, são as nossas decisões. São as nossas escolhas. E são essas escolhas que dizem quem nós somos. São essas atitudes que dizem quem nós somos. Se lá no serviço eu sou uma pessoa estourar e gritar, mas que Deus é esse que eu sirvo? Que é um Deus paciente, um Deus bondoso. Se em casa eu distrato a minha mãe, que Deus é esse que eu sirvo? Sabe? E são essas situações que são as situações do tudo bem. Tudo bem. Desculpa dizer que pra galera que é solteira, é pecado sair ficando com todo mundo, tá? Desculpa dizer pros namorados que é pecado transar antes do casamento. E pros casados é pecado trair o cônjuge. Tá? É pecado, galera. Então vocês estão sabendo. Estão sabendo? Às vezes a gente diz aquela vez, eu não sabia, eu não estava sabendo, ninguém me disse, ninguém me contou. Eu estou falando agora, tá? Não pode dar essa desculpa. Se Deus te cobrar alguma coisa, aí... E às vezes o mundo nos impõe algumas regras, que eu queria que você lesse comigo um pouco acima do versículo que a gente leu, em Colossenses 2:20. Nós vamos ler agora. Está logo acima. Eu queria que você prestasse bem atenção. Você achou aí? Tá. Colossenses 2:20 vai dizer o seguinte: vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais as regras como essas. Não toque nessa coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Se a gente fosse trazer para o dia de hoje, ele poderia ficar mais ou menos assim, ó. Vocês já estão livres, né, dos espíritos maus. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fosse neste mundo? Não obedeçam mais as regras como essas. Fique com todo mundo, faça sexo antes de casamento, use drogas, ostente pra caramba, seja fitness e use as roupas mais tops que tem. Às vezes, a gente acha que a gente tem que se encaixar nesse padrão. A gente tem que ser o bonzão, os meninos têm que ser os pegadores, as meninas têm que estar com o corpinho em dia. Aí eu vou numa festa aqui, noutra ali, com a galera do meu serviço, com o meu colega da faculdade. Aí ele me oferece uma cervejinha, não dá nada. Aí eu tomo, né, fumo um negocinho, não dá nada. Tá, mas por que tu faz isso? Ah, porque é legal, porque eles vão achar que eu sou bacana. Eu tenho que ter um emprego bom, eu tenho que ter um carro legal, e eu tenho que me vestir bem. E aí eu tô ostentando. Aí é só aqui, ó. Tô arrasando na balada. Tô arrasando, todo mundo vai gostar de mim, porque eu sou legal, porque eu tenho as coisas maneiras. Quando eu estava no ensino médio, isso é uma idiotice, mas enfim.
era bem a moda que estava começando a usar aqueles Nike, Adidas e tudo mais. E todo mundo que eu olhava, que eu achava que era legal, que era popularzinho, tinha um Nike ou um Adidas. Eu achava que no dia que eu tivesse um Nike e um Adidas, eu ia ser da galera. E aí um dia, eu incomodei minha mãe. Comprei um Nike roxo, dos mais top. E eu achava que eu ia chegar arrasando na CIS aqui, ó. Ó meu tênis novo. E não mudou nada. Porque eu continuei sendo a guria que não era nem nerd, nem da zoeira, nem nada. A diferença era que agora eu usava um Nike. E aí eu te pergunto, por que a aparência é mais importante do que a pessoa que tu é? Por que essa casca que tu conserva tanto, que tu faz botox, puxa aqui, estica ali, tira aqui, enche aqui, é muito mais importante do que a pessoa que tu é por dentro? Eu costumo dizer uma frase que é: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Tu olha para a pessoa, meu amigo, e tu acha que ela é top. Aí quando a pessoa vai abrir a boca, sai um 6 de menos. Problema. Fala sério. De que adianta tu cuidar tanto da tua casca, desse corpo que vai morrer um dia, desse corpo que quando ficar velho, se tu não tiver dinheiro para fazer plástica, vai cair tudo. E se tu fizer plástica, tu vai parecer uma boneca. Sabe? Não adianta de nada. Tu investir no teu corpo, tu investir em roupas maneiras, em sei lá o quê. Investir nesse teu corpo, nessa tua carne. Se por dentro, a tua alma, quem tu é, tá podre. Ou tá perdido, ou não sabe quem eu sou, para onde vou, nasci assim, Gabriela. Sabe? Sabe aquele crente Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não vou mudar porque o meu caso é perdido. Sabe? Nós nos importamos tanto com esse corpo. Nós nos importamos tanto com a aparência que nós queremos passar, que nós esquecemos de nos preocupar com quem realmente nós somos. Sabe? Às vezes a gente olha aqueles artistas de novela, aquelas pessoas, ou até mesmo um pastor, que tu admira, que tu acha que é legal, mas ele é humano e ele vai errar. Agora de manhã a gente estava comentando que, nossa, mas a fulana engravidou, mas como? Ela é mais nova do que eu. Os nossos erros indignam as pessoas, porque as pessoas olham para nós. Que imagem você quer passar para as pessoas? Sabe? A imagem de que tá tudo bem se eu for só um ovo oco, que quando cair no chão vai quebrar, se esfarelar em um monte de pedacinho. Ou quando acontecer alguma coisa, a gente vê algumas... Eu gosto muito de programas médicos. Então eu vejo muito histórias de pessoas que eram muito bonitas e que sofreram um acidente, que tiveram uma queimadura no rosto, ou sei lá o que aconteceu com ela. Imagina se isso acontece contigo. Deus o livre que isso aconteça. Mas imagina que esse teu corpinho aí, que tu tanto malhou para ficar em dia, que tu tanto botou plástica para que ficasse bom, um dia acontecesse alguma coisa, o que ia acontecer? E aí, o corpinho foi embora. O que ficou aí dentro? O que ficou? Sabe? Hoje nós criamos um perfil. Nós desenvolvemos características que futuramente a gente vai passar para os nossos filhos. Seja assim, seja assado, seja educado. Cumprimente as pessoas. Peça por favor. Com licença, obrigada. Sabe? E aí se tu é um pai da Melody, que bota a criança com 10 anos rebolar no YouTube, gente. Que absurdo. E as pessoas acham bonito. Sabe? Esse é o erro. As pessoas acham bonito o erro. As pessoas acham bonito não dar nada. As pessoas acham bonito tu ser podre por dentro. Mas se tu tiver legalzinha por fora, a gente tá de boa. Entende? Quando tu abre a boca, o que tu sai? O que tá cheio o teu coração?
que vai sair daí? Vai sair um problema? Ou vai sair uma palavra de bênção para um amigo que precisa? Sabe? Nós, nesse retiro, a gente está falando sobre identidade, sobre quem você é. Eu te pergunto quem você é. Quem você quer ser? Sabe, às vezes a gente olha e está vagando. Cara, pensa, por um minuto, quem você é? Eu descobri que eu sou uma pecadora e que eu preciso de Deus. Mais do que tudo na minha vida. O que vier depois disso é lucro. Sabe? E Deus está nos dando, está nos chamando para essa oportunidade de transformação. Para essa oportunidade de abrir mão de quem nós somos hoje, dessa pessoa que, ok, eu já estou meio caminho andado da transformação, mas eu ainda preciso mudar. Sabe? Às vezes, quando a gente fala sobre transformação, as pessoas acham... Sabe aquele filme Jumper? Que o cara some aqui e aparece lá? Às vezes a gente acha que a transformação vai ser isso. Eu estou aqui agora toda suja, toda, né, pecadora, e aquela função toda, e batizei, levantei da água, estou transformada, vinho novo, né? Transformei, agora a paz do Senhor, né? Às vezes a gente acha que a transformação é isso. Às vezes a gente acha que a gente vai dormir, vai acordar outra pessoa. Eu conheço uma mulher que ela disse que ela dormiu um dia e orou, pediu para que Deus emagrecesse ela. E ela disse que Deus fez. Agora eu não sei se é verdade, bom se fosse assim, né? Mas enfim. Mas às vezes a gente acha que a transformação é isso. É um dormir velho e um acordar novo. Mas a nossa transformação é uma constante mudança. É uma constante mudança de atitudes, de escolhas. Se antes eu não tinha paciência com uma criança, hoje Deus me ensina que a criança é uma bênção. E que eu posso brincar com ela, e que ela vai fazer arte, mas está tudo bem. Ela é só uma criança. Se antes eu pintava e bordava, se é que vocês me entendem, por aí afora, hoje eu já reconheço e já entendo que eu tenho que esperar por uma pessoa legal. Por uma pessoa que vai me respeitar e que vai me amar e que vai ser meu companheiro. Entendeu? Isso é transformação. É o que antes eu achava errado, Deus vai transformando no meu entendimento para algo, para melhor, né, no caso. E que o que antes eu achava que era certo, hoje eu acho que é errado. E aí, na sequência desses textos, ele vai nos dar um começo de transformação. Então, eu queria que você abrisse em vamos voltar ali em Colossenses 3. Colossenses 3:12. Ele vai nos dar a sequência. E são algumas dicas, porque antes ele nos disse o que a gente não tinha que fazer. E agora, olha o que ele diz ali. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Ou seja, ali antes, ele vai dizer coisas que a gente tem que abandonar, tipo, larga fora, enterra, deixa morrer. E aí agora, ele vai nos dar conselhos, não conselhos, mas ele vai nos dizer coisas que a gente precisa se revestir. Ou seja, revestir é tu cobrir, tu ficar no negócio lá. Misericórdia, bondade, humildade, delicadeza, paciência. Super fácil, né? Super de boa, hoje eu acordei tão paciente. Você atravessa um carro na frente, Jesus. Não sabe dar pisca! Seu... Como é que é? Mão de roda, não? Seu mau motorista, esqueci a palavra, mas tudo bem.
barbeiro. Seu barbeiro, não sabe dirigir, comprou a carteira. Eu comprei, paguei bem cara a minha carteira ainda, porque eu rodei umas quantas vezes, mas tudo bem. Tudo bem, tá tudo tranquilo. Entendeu? A gente acorda, aí a gente levanta e diz, Deus, escolhe Deus. A gente acorda cheio de Deus, aí, né, ora antes de sair pro trabalho. Seria tão bom se fosse assim. E aí, hoje eu tô tão delicada, ai, florzinha de Jesus. Chega alguém para destratar. Não sabe fazer não sei o quê. Eu sei fazer. A florzinha de Jesus se transforma num ogro. Sabe? Não existe mais. Porque aquela transformação ainda não fez efeito em ti. Ainda não é verdade em ti. É só uma capinha que tu colocou ali. Tipo capinha de celular, sabe? Ó. Hoje eu tenho essa. Que eu que fiz, toda errada, mas tudo bem. Amanhã eu posso trocar, e aí eu vou trocando, A gente não troca de roupa? A gente troca de roupa. Só que a nossa transformação não pode ser, hoje eu escolho ser paciente. Amanhã eu vou escolher ser humilde. Eu sou uma pessoa muito humilde, né? Às vezes a gente age desse jeito. Só que ele vai dizer ali que Deus nos amou e Ele nos escolheu. Ele nos escolheu e Ele nos ama, Ele nos amou. E aí, às vezes, eu parei para pensar assim, às vezes tem cara que tem vergonha de Deus. Eu sou cristão dentro da igreja. E às vezes, quando alguém me pergunta se eu vou na igreja, eu digo, eu sigo a Jesus. Mas baixinho, tá? Pra ninguém saber. Só não espalha. Sabe quando tu vai contar uma novidade? Não espalha. Te contar uma coisa, mas não espalha. Às vezes as pessoas agem assim, com servir a Deus. Mas e aquele canto que tu disse que escolhia Cristo todo dia? Sabe? Ele que é Deus, o dono de tudo, que criou tudo, dono do campinho e da bola. Sabe? Ele te escolheu, Ele te amou, porque Ele sabia que tu tem capacidade para ser transformado e para ser uma pessoa melhor. E de tanto que a gente é um povinho, né? Difícil. Mano, é difícil. Pega um cachorro e adestra ele. Ele vai ficar do jeito que tu quer. E ele vai ser sempre assim. Vai adestrar um humano. Tem como? Não tem. Ou se tem, sei lá. Nós somos um povo difícil de trabalhar, né? E mesmo assim, Deus olhou para nós, nos amou e nos escolheu. E de todos esses erros, acho que ele que tinha que ter um pouquinho de vergonha de nós, né? Agora a NASA descobriu mais 7 planetas. Tá? Isso é só uma suposição, gente. Pelo amor de Deus, não me entendam mal. É só uma brincadeira, tá? Digamos que lá nessa outra galáxia, tem um outro Deus, tá? A mulher de Deus é a dona lá daquele campinho. E ela tem uma terra, e ela também criou um homenzinho de barro, ela também criou uma mulherzinha, sabe? Ela fez o mesmo processo, tá? Só que os humanos dela são melhores que nós. Eles são amorosos, eles são humildes, eles se perdoam, sabe? Aquele mundo parece, sabe? Aquele mundo perfeito que era para ser lá no jardim com Adão e Eva, é nessa outra galáxia que a mulher de Deus criou, tá? E aí ela conversa com Deus e diz assim, olha marido, que lindo que eu fiz, olha só meus humaninhos, esses seres humaninhos, tão bonitinhos, sabe? São tão educados, são tão bondosos, não sei o quê. Deus vai dizer, pois é, os meus, um ou outro que destoa assim, que faz uma boa ação, um ou outro que respeita as pessoas, um ou outro que segue, arrisca o que eu digo. Pois é, eu tenho um pouquinho de vergonha deles. Já pensou se fosse assim? E você fosse a vergonha de Deus? Ai, já pensou?
Agora a gente esquece aquela outra galáxia, aquela história toda que eu falei. Vamos focar aqui. Se eu te disser que talvez você seja a vergonha de Deus. Porque eu vou na igreja, mas às vezes eu faço uma coisinha errada, outra aqui, outra ali. Sabe? A nossa missão aqui na Terra é falar do amor de Deus. Dizer o que Jesus fez por nós. Dizer quem Ele é. Dizer que o amor dele é incrível e que Ele nos alcança todos os dias. Mas às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente xinga o nosso irmão. A gente distrata as pessoas. A gente diz coisas duras para elas. Às vezes a gente até pode ter uma boa intenção de querer orientar em alguma coisa. Mas às vezes as nossas palavras machucam as pessoas. E nós acabamos não transparecendo Deus. E eu te pergunto, que Deus você tem transpassado para as pessoas? Sabe? Às vezes a gente convive com pessoas que acham que serve a um Deus que castiga. Sabe? Um Deus que, tipo, você não deu o dízimo, então você não vai ser próspero. E essa pessoa só resmunga de tudo. Ai, tá calor, não tá vindo vento em mim. Pra que esses ventiladores não tá vindo vento em mim? Olha aqui, ó, o Felipe botou um ventiladorzinho aqui pra mim, que não sei o que, eu tô com calor. Por que fecharam essa porta? Nada dá certo na minha vida, tá tudo dando errado, eu não tenho o emprego que eu queria, eu não tenho a faculdade que eu queria, não, sabe? Um Deus que castiga porque você fez algumas escolhas erradas. E às vezes tem pessoas que transpassam isso. Aí tu tá lá no serviço, tu reclama. E aí tu diz que tu é cristão. As pessoas vão te olhar assim, eu, hein? Lembra que num domingo, o Maurício falou, Deus te ama e eu também. Mas se Deus me ama como tu me ama, aí tá meio, né? Se essa relação de amor aí, a gente tá dispensando, né? Ou será que você tá deixando transparecer que você serve um Deus que pesa a mão, que castiga mais forte? Porque tu tá sempre na luta. E aí, fulano, como é que tá a vida? Ai, tá uma luta. O inimigo se levantou. Às vezes o inimigo tá dormindo ainda, e a pessoa, né? Mas enfim, a vida dela é uma luta. É uma luta, nada tá bom. Vamos pro retiro. Ai, pro retiro, tem que dormir lá no pavilhão, no chão. Ai, aqueles morcegos. Oh, luta. Sabe? Tudo é uma dificuldade. Tudo é uma luta. Não é uma luta, tu que dificulta as coisas, cabeção. Ou tu acha, às vezes, as pessoas acham que Deus é um Deus egoísta. Sabe? Olha, abençoar fulano que acabou de entrar na igreja e não eu. Olha a vida de fulano, faz tudo errado e Deus está abençoando. Ganhou uma promoção no emprego, trocou de carro, não sei o quê. Vai casar. É mundice. Vai dizer. Às vezes a gente tem uns pensamentos assim. E não vamos mentir, que mentir é pecado. Às vezes, a gente acha que Deus abençoa mais uns do que outros. Só que a gente está tão preocupado com a vida do irmão, que a gente não olha o que Deus está fazendo na nossa vida. A gente não olha os milagres que Deus está fazendo em nós, a transformação que está acontecendo em nós. Porque eu estou com a lupa lá na vida da Jéssica. Mas vai enfrentar os problemas da vida da Jéssica. Ai, não, quero só a bênção. Não, se tu quer a bênção, tem que aguentar os problemas também. Entendeu? E não é pouco, né? Mas enfim, às vezes a gente reclama tanto que Deus abençoa a vida dos outros e não abençoa a nossa. Sabe? Um Deus comerciante. Sabe? Que eu dou um dinheiro e Ele me abençoa. Eu dou um fogão para a igreja e Ele me dá um cooktop para minha casa.
sabe? Às vezes a gente acha que é isso. Mas o nosso papel é representar um Deus de amor. É representar um Deus que faz tudo por nós. Um Deus que deu seu único filho para morrer por nós. Sabe? Ontem eu perguntei para a Lu o que era a consultoria que ela dava ali no carro. Se vocês não viram, ela tem um adesivo no carro. E ela é representante de uma marca, enfim. E nós aqui na Terra, nós somos representantes de Deus. Nós somos representantes de Jesus. Essa aqui é a minha habilitação. Deixa eu tampar minha foto que, né, igual a mais linda. Essa é a minha habilitação. Ou seja, com ela eu posso andar por aí. E se alguém me parar, vou dizer, eu, né, sou habilitada. E o cartãozinho do SUS, porque se acontece alguma coisa, né, documento e coisinha do SUS a gente tem junto. Minha mãe que briga comigo, mas tudo bem. É como se nós chegasse nos lugares, não apresentando um documento, mas dissesse assim: oi, tudo bem? Eu sou representante de Jesus Cristo. A gente pode conversar? Às vezes a gente fala tanto do pessoal que vai nas casas aí, domingo de manhã, que fica batendo. Eu não lembro o nome da... É os Mormons? Não. Testemunho de Jeová. Às vezes a gente fala tanto deles, eu não sei a religião, como é, enfim. Mas eles estão fazendo esse trabalho. Oi, tudo bem? Eu sou representante de Jesus Cristo na Terra. A gente pode conversar? E a gente tinha que fazer isso para os colegas lá no serviço, para os colegas na faculdade. Mas às vezes a gente acha que a gente não está transformado o suficiente para fazer isso. Não, eu tenho que melhorar muito ainda. Eu tenho que falar mais calmo, mais manso. Às vezes não, às vezes tu tem que dizer: ei, te liga, cara. Sabe? E uma vez eu vi uma conhecida minha, ela começou a vender Mary Kay. Não é a Jéssica, tá? Não é. Ela começou a vender Mary Kay. E ela trabalhava comigo na época. E ela chegava lá dentro da agência e dizia: olha, gente, esse batom da Mary Kay, olha a base da Mary Kay, o pó da Mary Kay, não sei o que da Mary Kay. Ela vai transformar a tua vida, mudou minha vida, meu Deus, a Mary Kay, a Mary Kay, a Mary Kay. E ela saiu espalhando, botou no Facebook, botou no Instagram, fez curso, chamou as amigas e mostrou. E coisa mais linda, né? Vai pagar a Mary Kay, né? Que a mulher sabe que é caro. Mas o foco não é esse, o foco é que ela estava empolgada com aquilo. Aquilo trouxe uma felicidade para a vida dela, uma realização, e que ela queria que todo mundo soubesse e ficasse linda junto com ela, usando os produtos americanos. Linda e pobre, né? Porque não tem como ficar, só se tu for rica, né? Aí sim. Mas o que é o foco? O foco é, às vezes, nós nos empolgamos para falar da nossa promoção, do nosso serviço, nós empolgamos para falar da revistinha do Avon, a gente empolga em falar do produto novo que comprou, que descobriu, da compra que fez na China, em tudo. Mas vai falar de Jesus. Jesus é bom. Ele morreu por mim na cruz. E aquela empolgação toda. E aquela verdade toda que tu tinha para falar da Mary Kay e agora não tem para falar de Jesus. Do cara que mudou tua vida da noite pro dia. Sabe? Às vezes nós damos a importância para as coisas que não têm valor. Sabe? Olha meu celular novo. Olha que lindo meu celular novo. Não sei o quê. Mas caiu no chão, quebrou e eu perdi meu dinheiro. Não é verdade? Nós somos representantes de Cristo. Esse é o nosso trabalho principal aqui na Terra. Representar o reino de Deus. Sabe, às vezes a gente se dedica tanto lá na empresa, na faculdade, a gente se dedica tanto para tirar uma nota boa, para ganhar um cargo melhor. Nós nos dedicamos tanto, trabalhamos dia e noite, faz hora extra, não sei o que, é uma loucura. Mas na hora de exercer o papel de cristão, não faz.
Lá na empresa, lá no nosso emprego, se a gente não fizer um bom trabalho, rua. Vai lá no meu guichê, que daí a gente libera um segurinho. Mas enfim, se na faculdade tu não te dedica, tu roda. Se tu tem bolsa, tu perde. Se tu tem dinheiro, tu continua pagando e botando dinheiro fora porque tu não vai estudar. Mas e no reino de Deus? Ah, mas Deus perdoa. Ele perdoa. Claro que Deus perdoa. Ele é um Deus de amor. E Ele precisa da gente. Não tanto quanto a gente precisa dele. Mas... e se a gente não exerce bem o nosso papel de cristão? O que vai acontecer? Se no emprego eu sou demitida, se na escola eu rodo, no reino, eu impeço que outras pessoas conheçam o amor de Deus. Sabe, às vezes a gente reclama tanto do nosso emprego, a gente reclama tanto, sei lá do que. E um dia eu descobri que se Deus me colocou no emprego que eu estou hoje, é porque eu sou responsável por falar do amor de Deus para meus colegas de serviço. Eu não tenho como esperar que, sei lá, a Grazi vai lá dentro do Cine e fale do amor de Deus para meus colegas. Sabe? Elas são minha responsabilidade. Assim como os teus colegas de trabalho são tua responsabilidade. Entendeu? Se no emprego eu sou demitido, se na escola eu rodo, no reino eu posso impedir que as pessoas conheçam o amor de Deus. E isso é meio xarope, né? Porque, poxa, se tu vai num restaurante legal e tu come uma comida trimassa, tu vai dizer assim, bah, cara, vai lá naquele restaurante que é show de bola. Tu vai indicar para as pessoas. Se é um lugar ruim, tu vai dizer, ixi, passei mal no outro dia, me deu uma dor de barriga, não vai, a carne é podre, sabe? A gente vai falar muito mal e vai dizer, não vai. Então, por que às vezes, quando o cara tá passando dificuldade lá no serviço, a gente não diz, bah, cara, Deus pode te ajudar. Só que isso ele tem que ver nas tuas ações no dia a dia. Não adianta chegar lá pro cara e dizer, Deus pode te ajudar se a tua vida tá meio bagunçada. Tu não tem como chegar, aquela velha moral de cueca, tu não tem como chegar pro teu colega que trai a esposa se tu também trai a tua namorada. Moral de cueca. Entendeu? É essa transformação que Deus quer fazer na nossa vida. Ele já começou. Eu acredito que ele começa no dia em que a gente entende o amor dele. Deus começa essa transformação. E ela continua, continua e continua. Então, que as tuas ações demonstrem isso. Que no teu dia a dia seja possível ver isso. Sabe? Deus é um cara trimassa. Então diz para as pessoas que Deus é um cara trimassa. Abre essa tua boquinha que não serviu só para comer e falar besteira e enfim. Abre a tua boquinha e diz, Deus é um cara trimassa. E Ele quer cuidar de ti. Sabe? Existem várias outras religiões e as pessoas podem optar por elas. Não quer dizer que tu vai chegar, ai, tu tem que aceitar Deus. Jesus te ama. Depois de um soco. Não, sabe? Mas é com amor que tu vai dizer para ela. Nós somos povo de Deus. Escolhido, amado, a dedo. Uma vez riram de mim que eu falei que nós somos a nata, né? A nata da nata. Nós somos a elite de Jesus. Ele conta com essa elite para falar do amor de Deus. Para falar dele. Para ser a boquinha dele aqui. Então, faz o teu trabalho direito. Tira essa casca que tu criou. Essa imagem que tu criou. E deixa a transformação de Deus entrar dentro de ti e aí aparecer quem tu é. Porque de nada adianta nós vestirmos uma roupa bacana, sairmos por aí evangelizar, se na nossa vida isso não é verdade.
A gente só consegue amar o nosso próximo quando a gente entende o amor de Deus. Assim como a gente só consegue perdoar quando a gente entende o perdão de Deus. Que é uma coisa incrível. Cara, a gente rateia com Deus demais. Demais, demais. E Deus ainda diz, vem cá. Shhh, calma. Vamos começar de novo. Essa é a transformação. Isso é andar com Deus. É tu estar suscetível à mudança de planos em qualquer momento. E é isso que Deus quer começar em nós, nesse retiro. Essa mudança de transformação. Eu reconheço que eu sou um pecador e eu reconheço que eu preciso de ajuda. Um doente só melhora quando ele reconhece que está doente e vai no médico, né? É tipo isso. Eu reconheço que sou pecadora, me arrependo dos meus pecados e paro de fazer. Peço perdão e paro de fazer. Sabe? Isso é transformação. E cara, Deus quer começar isso em nós e vai ser tão bom quando a gente deixar aquela identidade que a gente criou na nossa cabeça, de que a gente é os bonzão, de que a gente não precisa de Deus, de que eu consigo tudo com o meu braço, yes we can. E eu pegar a minha identidade de filho e dizer, pai, eu preciso de ti. Nós estamos muito de sim, eu posso com o meu braço. E pouco, Deus, eu preciso de ti. Então, que nesse retiro a gente consiga ser transformado e sair daqui um pouquinho diferente. Porque a gente sabe que aqui é só o começo, né? Só o começo. Vai continuar quando a gente chegar lá em casa, vai continuar quando a gente for trabalhar na quarta-feira. Sabe, a gente vai estar cansado? Vai estar cansado, mas tem que trabalhar. Mas que quando a gente voltar, a gente volte um pouquinho diferente. Nem que seja 1%, cara. Mas 1% é melhor do que nada. Às vezes a gente vem pra cá, a gente senta nessas cadeiras, a gente fica parado assim. Mas não está entrando. Não está fazendo efeito. Não está dividindo o que é certo do errado. Não está chocando, sabe? Não está fazendo efeito. O remédio parou de funcionar. E às vezes a gente vem pra cá, fica sentado, fazendo cara de bonito. Tá? A Melissa, se tu olha pra ela e diz assim, faz cara de braba. Ela faz cara de bonita. Ela já é linda, né? Mas às vezes a gente está sentado aqui nessa cadeira, olhando para o nada. Quando tu tem a grande oportunidade de ouvir algo que Deus quer te falar. Talvez Ele não fale pela minha boca, mas Ele fala contigo, direto contigo. E tu quer maior privilégio que isso? Uma vez eu falei que as pessoas acham que o maior privilégio é tu conseguir um horário com uma pessoa importante. Tipo, eu tenho um horário com o Trump. Vou lá conversar com o Trump. Tchau, Trump. Beijo pra ti. Não quero saber de ti. Eu quero saber do meu Deus, que fala comigo, que criou tudo. A gente dá muita importância para as coisas que não têm valor. E deixa aquilo que é mais precioso por último, de última hora. Vamos fazendo nas coxas. Ô, ditadinho fulo. Vamos fazer nas coxas. O brasileiro deixa tudo para a última hora. Às vezes a gente leva a Deus assim. Tem que orar. Então ora, fecha teu olho e ora. Não, mas se eu fechar o olho eu durmo. Ora de olho aberto. Sim, ó. Mas ora, fixa num lugar e ora. Sabe? Põe o reino de Deus em primeiro lugar de verdade na tua vida. Dedica. Cara, hoje é domingo, né? Tô bem perdida já. A gente vai ficar o dia inteiro aqui. A gente vai posar aqui. A gente vai ficar amanhã o dia inteiro aqui. Então, fica aqui. Não tipo de corpo, tipo, vou posar. Não.
Mas quando tu estiver aqui na frente, aqui sentado, esteja aqui. E não tipo... Pessoa que fica vegetativa é assim. Ela tá ali, mas não tá. E às vezes nós estamos assim. Igual um zumbi do Walking Dead. Tá calor. Sei que. Tô com fome. Sabe? Esteja aqui. E escute o que Deus quer falar com você. Porque hoje é a segunda pregação. A gente vai ter mais 3. Fora as horas silenciosas, que é o melhor momento para Deus falar contigo. Fora as atividades, fora o momento que tu vai ter para conversar com o irmão que tu nunca falou na vida. Nunca tinha conversado com a Lu. Ontem eu conversei com ela, achei o máximo. Achei ela muito querida, Ana. Entendeu? Dedica o teu tempo para cá. Não fica aqui, tem que pagar a luz quarta-feira. Meu colega vai voltar da praia, vai ficar falando que ele foi pro Nordeste, que não sei o quê, que bababá, que passou o carnaval no Rio de Janeiro, que não sei o quê. Sabe? Não te preocupa com isso. Vive o hoje. Entende a transformação que Deus quer fazer contigo. Ele quer me transformar em alguma coisa, Ele quer te transformar em outra. Eu não tenho como chegar aqui e te dizer, olha, mozinho, tu tem que parar de jogar futebol. Porque Deus me disse, eis que o Senhor... O Estevão disse que tu tem que... Entendeu? Tu só vai saber o que tu precisa ser transformado se tu deixar Deus falar contigo. E tu entender o que Ele quer transformar dentro de ti. Então, que a gente possa aproveitar da melhor maneira esses dias que a gente tem aqui, sabe? A gente passa o ano inteiro esperando o retiro de carnaval. Quando chega o retiro de carnaval, a pessoa não aproveita. Porque, esse tema desse retiro não é bom. Eu não gostei. Tinha que ser a bênção do Senhor. O ano das bênçãos. Sei lá, sabe? A gente reclama por tudo, cara. Então, aproveita esses dias. Aproveita que Deus tem um monte de coisa bacana para te falar. Então, abre os seus ouvidos. Cala essa boquinha. Cala essa boquinha. Sabe? E escuta o que Deus quer falar contigo. Amém? Queria convidar você, então, para você ficar de pé.